Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa devocional, começando a nossa semana na presença do Senhor, e é muito bom poder desfrutar desses momentos. Quero que os irmãos me acompanhem na leitura de um versículo muito bonito. Está lá em Sofonias, no capítulo 3, versículo 17. Sofonias, um dos profetas menores, e ele então foi um profeta contemporâneo de Jeremias, que escreveu sobre o cativeiro de Judá e também sobre a restauração dessa nação. Sofonias 3, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para te salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém? Outra tradução diz assim: o Senhor Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Amém. Amém. Nesses versículos, Sofonias estava falando sobre a restauração da nação de Judá. Ele falou nos capítulos anteriores sobre a queda de Jerusalém, mas aqui ele está falando de um momento muito feliz, da renovação desse povo, desse lugar. Depois de trazer uma palavra de juízo à nação de Israel, Sofonias agora mostra então a restauração do povo de Deus. Se vocês lerem os versículos aí mais para cima, vocês vão ver ele dizendo para que o povo de Deus se alegre, se regozije e cante de júbilo. O texto em referência, esse versículo que a gente leu aqui, ele é o resumo dessa mensagem consoladora, dessa mensagem de alegria e de ânimo que Sofonias então traz nesse momento ao povo de Israel. E aqui a gente pode então destacar 5 verdades bastante importantes e maravilhosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz que o Senhor Deus está no meio de ti, ou seja, a presença de Deus no meio do seu povo é a fonte da restauração. Nós podemos, nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres, em todos os momentos, saber que Deus está presente no nosso meio. O mesmo Deus que aplicou o juízo, entregando Jerusalém nas mãos dos caldeus, agora traz o povo de volta e restaura então esse povo e coloca-se no centro, no meio desse povo, como uma fonte de restauração. Hoje, a nossa maior necessidade, a maior necessidade da igreja, a maior necessidade dos cristãos ainda continua a ser a presença de Deus manifesta no meio de nós, nas nossas vidas. Quando nós temos então a certeza da presença de Deus nas nossas vidas, nós temos a consciência gloriosa dessa presença, o nosso coração é aquecido, a nossa alma é reavivado. Quando a gente passa por um momento de muita dificuldade, nada que existe no mundo pode nos trazer consolo ou esperança. Só a presença de Deus pode nos trazer esse conforto. Eu estava vendo uma matéria, uma reportagem sobre uma jornalista aqui de Goiás que algum tempo atrás perdeu a sua filha de 7 meses. E ela disse uma coisa que me marcou. Ela disse, olha, quando eu saí ali do cemitério, naquele dia, eu sabia aonde estaria o meu conforto. Eu sabia que o único lugar aonde eu poderia encontrar consolo era nos braços de Deus. E foi isso que eu fiz. Então, irmãos, a presença de Deus no nosso meio, a presença de Deus nas nossas vidas é a fonte de restauração. Nada no mundo pode nos consertar. Nada no mundo pode colar os nossos pedaços quando o nosso coração, quando nossa alma é partida. Só a presença de Deus. Em segundo lugar, o profeta diz que o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele é poderoso e vai te salvar. Ou seja, não há circunstância tão adversa que Deus não possa reverter o seu imenso poder. Não existe nada tão ruim que Deus não possa tornar bom. Não existe nada, nenhuma circunstância tão contrária que Deus não possa então torná-la favorável a cada um de nós.
Quando a gente lembra da história do povo de Israel, a gente vê que foi Deus quem tirou o povo de Israel da escravidão e quem trouxe o povo de Israel de volta para Jerusalém, para a sua terra. E é Deus quem nos liberta da escravidão do pecado. E se existe obra maior do que essa, nós desconhecemos, porque a maior obra que Deus poderia fazer, Ele fez, que é nos libertar então da escravidão do pecado. É Ele quem quebra as nossas algemas, é quem rompe com os nossos laços, com os nossos grilhões, com as nossas prisões. Ele não é fraco, Ele não é de carne, não é um braço da carne. Ele nos traz salvação porque Ele é o Deus onipotente. Foi Ele que planejou, é Ele que executa e é Ele que vai consumar a nossa redenção. E a graça do nosso Deus é maior do que o nosso pecado. Nada é muito difícil para Ele, a Bíblia fala sobre isso. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível àquele que crê, porque Ele pode fazer todas as coisas. Então, nós temos que lembrar disso. A maior obra, a mais difícil, a impossível de ser feita, Deus já fez, que é a nossa salvação. Diante disso, as outras coisas e as outras circunstâncias são menores. E é por isso que nós não devemos desistir de buscar o nosso Deus, porque nós devemos ter certeza de que não há circunstância que seja tão desfavorável que Deus não possa mudar. Não existe nada que Ele não possa mudar. Ele é o Deus que faz, é o Deus que desfaz e é o Deus que refaz quando Ele quer. Então nós podemos confiar no nosso Deus. Em terceiro lugar, o profeta diz que Ele se deleitará em ti com alegria. E nós podemos então concluir que a restauração do povo de Deus traz alegria ao coração de Deus. E isso é uma coisa gloriosa da gente pensar. Quando nós estamos sofrendo, Deus sofre conosco. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós e conhece os nossos gemidos mais inexprimíveis. E a gente vê então que quando nós estamos com dificuldades, o Espírito Santo está conosco e nos ajudando nas nossas fraquezas, e Ele então sofre também com o nosso sofrimento. Jesus se importa conosco, até porque Ele sabe o que nós passamos, porque Ele já esteve aqui e experimentou todas as dores dos seres humanos. Mas quando nós nos voltamos para Deus em súplica, em arrependimento, Ele então se volta para nós em graça e misericórdia. Ele nos oferece perdão e salvação. Ele se deleita em nós quando nós temos prazer nele. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos. Mateus fala sobre isso, né? Jesus fala sobre isso lá em Mateus. Fala: se você me buscar, você vai me achar. Se você bater, a porta vai então se abrir. Deus se deleita em nós com alegria quando Ele é a fonte dessa alegria nas nossas vidas. A salvação que nós recebemos glorifica o nome de Deus, e é por isso que nós temos que buscar ao Senhor como nossa fonte de alegria, de prazer. Depois o profeta diz que Ele vai nos renovar no seu amor, renovar-te-á no seu amor. E aí nós vemos que a renovação que Deus opera na vida do seu povo é fruto do seu amor. Irmãos, não existe nada mais profundo do que o amor de Deus. Não existe nada maior do que o amor de Deus. O amor de Deus por nós, ele é incomparável, ele é insondável. Não existe nada que você possa comparar ou fazer semelhante ao modo como Deus nos amou. O amor de Deus, ele é eterno, ele é imerecido e ele foi provado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque Deus nos ama com esse amor eterno, Ele então nos chama para Ele, Ele nos atrai para Ele. Porque Ele nos ama de forma imerecida, Ele nos oferece a sua graça quando nós somos merecedores de castigo. É o amor de Deus que nos renova. Quanto mais nós conhecemos o amor de Deus por nós, mais nós temos prazer em nos consagrar a Ele, em nos deleitar nele, em oferecer as nossas vidas, porque nós aprendemos a fugir do pecado e a buscar a santidade
Não apenas porque nós temos medo do juízo, mas sobretudo porque consagrar o nosso coração é uma forma de agradar o coração de Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus por nós, nós aprendemos a ser gratos ao Pai de misericórdias e ao Deus de toda consolação. E então nós não precisamos ter medo das circunstâncias da vida, porque nós temos um Deus que é poderoso, que é todo-poderoso, que é onipotente e que nos ama. É como se, né, suponhamos, é como se fosse uma criança que o pai dela ocupa a posição mais importante do mundo. E não existe nada que ele não possa conseguir ou não possa fazer. Se quando a gente pensa nessa situação, a gente já pensa assim, nossa, mas essa criança seria muito privilegiada. Pensa, ter um pai que é o homem mais poderoso do mundo. Se a gente acha isso uma vantagem, pense na nossa condição. Nós temos um pai que é o ser mais poderoso do universo. E não é um pai qualquer, é um pai que nos ama. Um pai que foi capaz de entregar um filho para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, quando nós pensamos nessa verdade, nós descobrimos que nós não precisamos ter medo. Medo de nada que nos aconteça, medo de nenhuma circunstância, porque Deus está cuidando de nós. Em último lugar, o profeta diz que o Senhor Deus regozijar-te-á em ti com júbilo. Então nós podemos lembrar que o deleite de Deus em seu povo é de puro júbilo. Quanto mais nós nos alegramos no Senhor, nos regozijamos nele, descansamos nele, nos deleitamos nele, mais ele então tem prazer em nós e nos aceita. Ele se alegra conosco como um noivo se alegra com a sua noiva. Nós somos a herança de Deus, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. A Bíblia nos chama também de a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Ele nos deu vida, ele nos adotou na família dele, ele preparou para nós um lugar de alegria inefável que é o céu. Nós vamos poder desfrutar da presença do Senhor pela eternidade, por toda a eternidade. Vamos poder glorificar e fluir na sua presença pelos séculos sem fim. E isso é motivo para que nós digamos, ó, que amor imenso, ó, que amor eterno, que graça imensa, ó, que salvação bendita. O nosso Deus que está no meio de nós, que está nas nossas vidas, Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para se regozijar em nós quando nós nos regozijamos nele. A Bíblia fala que Ele então tem prazer em nos fazer pessoas felizes, bem-sucedidas e principalmente a Bíblia diz que Ele tem prazer na nossa salvação. Então nós não temos o que temer, porque o Senhor Deus está no meio de nós e Ele é poderoso para nos salvar. Amém? Amém. Vamos orar nesse instante, porque se o nosso Deus é poderoso para nos salvar, Ele também é poderoso para nos curar, Ele é poderoso para ouvir as nossas orações e nos ajudar naqueles problemas que nós não estamos conseguindo solucionar, porque nós vimos que não existe coisa nenhuma demasiadamente difícil para o nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que abençoe as pessoas que estão com Covid. Nós temos orado por muitos enfermos. Vamos continuar clamando a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas, né? E vamos pedir também por aqueles que estão já enlutados, que perderam seus entes queridos, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, familiares não crentes, que o Senhor esteja nos abençoando, nossa igreja, a obra de missões. Ontem também o irmão Lincoln pediu oração porque ele está trocando de trabalho e então vamos pedir que o Senhor abençoe a vida dele. O Senhor abençoe também os irmãos que estão começando um negócio, irmão Weber, irmã Cristiane, para que o Senhor então tenha misericórdia do seu povo, que nesse instante carece também da ajuda nessa área da vida. Que o Senhor esteja abençoando o nosso trabalho de cada dia, nos dando o pão e sustento. Vamos orar ao Senhor nesse instante.
Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, o Senhor que é poderoso para nos salvar, o Senhor, ó Deus, que está no nosso meio e que se alegra em nós, se regozija em nós, o Senhor que nos salva, o Senhor que é a presença, ó Deus, gloriosa, que nos dá esperança, o Senhor que não se importou, ó Deus, com os nossos pecados, mas que providenciou para nós a salvação, o Senhor, ó Deus, que nos ama com amor eterno, com uma graça infindável. Ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Salvador, porque o Senhor é o nosso Deus. E nesse instante, na presença do Senhor, nós entramos no nome de Jesus. Ó Deus, através da mediação do sangue de Cristo que foi vertido por nós, nós colocamos as nossas vidas na tua presença nesse instante. Porque, Senhor, nós temos coisas difíceis para resolver, mas nenhuma delas é difícil para o Senhor, e é porque nós cremos nisso que nós estamos aqui nessa noite, apresentando diante do Senhor cada enfermo, ó Deus, as pessoas que estão com Covid, por quem nós temos orado, ó Deus, o doutor Essimar, que já está em casa, mas está se reabilitando aos poucos, também o Pedro Henrique, ó Deus, a família da irmã Rose, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, a amiga da irmã Marli, ó Deus, que o Senhor possa estar tendo misericórdia dessas pessoas que estão precisando tanto de ajuda nesse momento, ó Deus, são muitas pessoas com Covid, são muitos enfermos, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que nós conhecemos e outras que nós não conhecemos, mas todas carecem da tua graça. Ó Deus, abençoa as famílias da igreja, ó Deus, aqueles que estão esperando resultados, diagnósticos, ó Deus, abençoa a família do irmão Tim, ó Deus, abençoa a família da irmã Marli, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da família da irmã Kellen, ó Deus, esteja ajudando nesse momento. Também te pedimos por aqueles enlutados, irmã Welce, ó Deus, irmã Rose, a família da irmã Elice, também, ó Deus, a família do vizinho da irmã Welcia, a família do pastor Marcos lá em Caldas Novas, a família da irmã Maria da Penha, ó Deus, as pessoas que perderam seus entes queridos por Covid ou não, mas que nesse momento estão sofrendo com essa separação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja olhando para cada um, trazendo o consolo do Espírito Santo. Senhor, também quero te pedir, ó Deus, com todo o meu coração nessa noite, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as famílias da igreja, o Senhor esteja em cada lar nesse momento, porque o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades de relacionamento, aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, aquelas famílias que estão passando por dificuldades emocionais de qualquer natureza, o Senhor conhece. Ó Deus, o Senhor pode resolver e solucionar cada um desses problemas. Então, firma, estabelece os teus servos, as famílias dos teus servos, ó Deus, para que a tua igreja continue estabelecida. Ó Deus, abençoa, ó Deus, cada família onde há pessoas não crentes e, ó Deus, pessoas que estão sendo continuamente colocadas diante do Senhor, que o Senhor traga salvação. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, converte aqueles corações ao Senhor. Abençoa, Deus, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita, os pais das nossas crianças, nossos adolescentes, ó Deus. Também abençoa os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, nós sabemos que nós temos vivido dias em que a tendência das pessoas tem sido, às vezes, se afastar do Senhor. Ó Deus, muitos não têm entendido a urgência do momento que nós estamos vivendo e a manifestação do Senhor através dos acontecimentos. Mas Deus, abre os olhos dessas pessoas. Tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas, tem misericórdia dessas famílias, tem misericórdia dessas pessoas não crentes. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trazer entendimento e salvação. Senhor Deus, nós também queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, que estão começando novos negócios, que são autônomos. Abençoa o irmão Tim, abençoa o irmão José Ailton, o irmão Lincoln, que está trocando de emprego.
Ó Deus, também abençoa, ó Deus, o irmão Heber e sua família, irmã Cristiane e sua família, que estão tentando, ó Deus, começar novos negócios. O Senhor sabe de cada um, daquilo que cada um precisa, e o Senhor esteja, em nome de Jesus, providenciando aquilo que os teus servos precisam. Abençoa a nossa igreja, nos fortalece. Ó Deus, que as coisas do mundo, que esse tempo de dificuldade não possa enfraquecer o teu povo, a tua igreja, mas que, ó Deus, nós possamos estar na tua presença com mais afinco, dedicando mais as nossas vidas ao Senhor, fazendo mais a tua vontade, porque entendemos que o Senhor está próximo. Abençoa as igrejas sobre a face da terra, nos dá condições de continuar propagando o teu evangelho, abençoa a obra de missões. Senhor, também te peço pelos profissionais de saúde que estão trabalhando nessa pandemia, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando cada um. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e o Senhor está sempre presente conosco. Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas vidas. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas na nossa devocional. Fique conosco, participe e esteja então tirando esse tempo para estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Se você se desanimou, se o dia nem foi tão bom, se parece que a situação não tem mais jeito, se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante, pense nas bênçãos que recebeu. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar, se você procura respostas e não encontra, não pense que isso é o fim. Não desista tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que Ele não saiba, dele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos, Ele é o dono do seu coração. Quantas
recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos muita gente não viu, conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou, conte as bênçãos, conte na sua mão, conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão.